Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks. Nós estamos hoje falando com um dos maiores especialistas em alta gastronomia do Brasil e talvez vocês não sabem o nome, não reconheçam a pessoa física, mas a pessoa jurídica, com certeza, vocês sabem de quem a gente está falando. Esse aqui é o Marcelo Fernandes, ele é responsável pelas iniciativas consagradas como o Restaurante Átimo, o Restaurante Kinoshita, a Mercearia do Francês, a Hamburgueria Trad, e também tem aí no seu passado o dedo na criação do Restaurante Dom, que hoje é somente do Alex Atala. Mas vamos falar hoje sobre os efeitos da pandemia nesse mercado que é tão querido por todos e também as iniciativas do Marcelo para combater as dificuldades que surgiram junto com o coronavírus. Marcelo, muito obrigado por nos receber aí na sua casa, né? Literalmente. Estou aqui, boa tarde, Heloísa, que prazer enorme estar falando com você, obrigado pela oportunidade de a gente estar conversando um pouco aqui, e de fato dentro do meu lar, né, uma coisa que eu não estava acostumado, porque a gente é muito especialista em fazer alimentação fora do lar, né, e agora nós estamos revertendo para fazer alimentação dentro do lar, e isso realmente traz para a gente uma mudança e uma quebra muito grande de paradigmas, né? Então eu estou aqui esses dias isolado aqui em casa, na verdade, mais ou menos, porque eu tenho saído muito para ver como a gente está acontecendo as coisas nos restaurantes. A gente está tendo alguns deliveries, a gente acabou implementando um delivery no Átimo, no Kinoshita. O Trad já tinha uma certa tradição de delivery, a gente só potencializou, porque a gente tem uma unidade, Aloysio, que a gente nasceu já como delivery, porque o delivery, na verdade, ele não suple, né? Principalmente a gente que tem um restaurante de destino, né? Não é um restaurante de passagem, né? A nossa alimentação, os nossos insumos, eles são muito in natura, né? Muito fresco, né? Então a manipulação e depois o transporte é muito complicado. E a gente acabou adaptando, né? E fazendo algumas situações que a gente conseguisse realmente fazer essa viagem de uma forma mais segura possível para que chegasse realmente dentro do lar de vocês de uma forma realmente que fosse uma experiência. Não está fácil, porque confesso para você que toda a questão de manipulação dos alimentos é muito complicado quando a gente pensa em como que ele vai viajar, né? Então tem toda uma questão aí de segurança, todo um suporte que realmente está deixando a gente aí junto com os chefes e com os nutricionistas bem receoso em como fazer isso. Porém, estamos conseguindo fazer algumas coisas, Aloysio. Mas, no caso do Trad, a gente conseguiu fazer uma adaptação mais rápida, né? A gente conseguiu deixar o sanduíche de uma forma em volta num papel manteiga com papel alumínio para manter não só a questão da temperatura, mas também para não deixar o pão murcho, as batatinhas também não viajarem sem ter aquela questão de ficar murcha, ficar mole. A gente está tentando aí realmente trazer aí uma situação diferente dentro do delivery convencional. Quando você falou aí da embalagem de papel alumínio, eu me lembrei do saudoso Jack in the Box, que fazia Jack in isso the também, Box, né? fazia exatamente isso. Eles faziam isso, né? Puxa, você tira umas coisas que é verdade mesmo. Jack in the Box. Ainda bem que tem Jack in the Box. É isso mesmo. É Marcelo, conta verdade. para mim como é que é a diferença de servir, por exemplo, um hambúrguer na hora e um hambúrguer que vai viajar. O que, além dessa embalagem especial que vocês criaram, ele tem que ficar mais tempo, menos tempo na chapa, o pão ele tem que estar mais seco, menos seco, mais torrado, menos torrado. Como é que é a mudança? Boa pergunta. O que ocorre é o seguinte, quando você está em loco no próprio restaurante, em especial na hamburgueria Trad, a gente consegue tirar o pão, a gente tem um processo, porque a gente faz a fornada diariamente, né, de manhã e à tarde. Então o pão ele já vem super fresco, super macio, mas mesmo assim a gente dá uma aquecidinha, numa espécie de uma salamandra, né, em cima e embaixo, para ele ficar
com o crack, com uma crocância do pão. Então, nisso a gente vai preparando a carne. E a carne normalmente a gente serve ao ponto da casa, ou seja, é um naco de carne, né, que ele vem suculento por dentro, ou seja, a carne vem rosada e por fora vem realmente tostada, né, que é justamente para dar aquela... Exatamente. No delivery, nós fizemos uma coisa diferente. A gente diminuiu um pouco a gramatura, né? A gente normalmente faz uma gramatura de 190 a 200 gramas, a gente abaixou para 180 gramas e fizemos também o de 100 gramas, para que ele também fosse mais compacto e um pouco mais além do ponto. E o de 180 gramas, a gente passou um pouquinho também do ponto, para que ele viajasse com a carne tenra por dentro, né? Então a gente fez uma super adaptação, mas não conseguimos fazer a mesma coisa com o pão. O pão, infelizmente, a gente fez alguns testes, e se a gente colocasse ele aquecido e envolvesse novamente ele na embalagem térmica, ele ia murchar. Então a gente preferiu realmente só deixar ele na temperatura têmpera do próprio calor do hambúrguer, do queijo, para ele viajar de uma forma realmente que fosse, que não abalasse realmente a estrutura do pão. Existe sim a diferença, não adianta a gente achar que é a mesma coisa, Luiz. Eu acho que cai aí em torno de 80%, 85% do que nós estaríamos servindo na própria lanchonete, o hambúrguer. A batata cai em torno de uns 70%, 60% que a gente estaria servindo no hambúrguer. Porém, a gente está conseguindo adaptar a batata palito, que a gente está conseguindo fazer uma situação muito interessante junto com a Maquem, e tá... Hoje mesmo eu fiz um teste, chegou assim próximo dos seus 90%, 95% se tivesse sendo atendido lá na hamburgueria. O que pouca gente sabe é que esse nome trad vem de tradição e vocês também sofreram uma grande influência de uma lanchonete que todos os sócios iam na adolescência e juventude, que é a lanchonete do seu Oswaldo, lá no Ipiranga, não é isso? Isso mesmo, isso E, mesmo. e o hambúrguer do seu Oswaldo é justamente esse de 100 gramas, mais fininho, né? Mais fininho. Então vocês vocês fizeram A uma gente, tradução da a gente, tradição. exatamente. Na verdade, a gente já tinha o Ipiranga, né? A gente chama de Ipiranga, que é o nosso hambúrguer tradicional, que é justamente essa... Ele é de 100 gramas, né? Mais prensadinho, mais bem passadinho, com um molho de tomate super especial. Obviamente que a gente fez aí uma adaptação nossa, mas é uma releitura assim do seu Oswaldo, que é um dos carros-chefes hoje no delivery. A gente tem saído muito realmente o Ipiranga, tem saído muito o Oráculo, que é um blend especial criado pelo Lierso, muito bacana mesmo. E o Costa Oeste, que é o nosso X salado, e o Vila Nova. Quando a gente está aqui na Vila Nova Conceição, então a gente batizou como Vila Nova. Esses lanches têm viajado muito bem, sabe, Luiz? Tem realmente chegado no lar dos nossos amigos, dos nossos clientes, com uma qualidade muito especial. Vem cá, Marcelo, e os outros restaurantes, como é que tem sido esse trabalho de adaptação? Por exemplo, no Kinoshita, o sushi também ele tem essas sutilezas na hora de viajar, não é isso? Tem sim. O Kinoshita, sabe que a gente, logo no começo, a gente iniciou, mas eu vi que estava muito complicado a gente fazer essa viagem, esse delivery. Falei, peraí, vamos fazer alguns testes, vamos experimentar, vamos entender como que fica realmente essa questão, não só da qualidade, mas também da segurança alimentar. E aí a gente começou, eu comecei junto com com as nossas nutricionistas e com o chefe, a gente fazer algumas viagens, a gente conseguiu chegar numa forma onde que o sushi, né, o arroz, ele fosse um pouco mais cozido e com o vinagre, né, para que ele viajasse um pouco mais firme, um pouco mais, que chegasse na casa dos clientes com a suculência. E o peixe, normalmente, a gente está fazendo, né, cortando um a um, né, então para que não oxide, para que realmente chegue com uma qualidade assim que represente pelo menos aí 90, 95% como se eu tivesse ali no nosso balcão. O desafio foi maior com o Kinoshita, está sendo maior com o Kinoshita. Confesso para você que às vezes eu fico até um pouco caramba, será que eu
devo continuar, né, insistindo em fazer o delivery com o Kinoshita. Então, assim que a gente está até pensando, Luiz, em adaptar para o Kino, né, em vez by Kinoshita, né, para não ficar a expectativa, você que está recebendo, falar assim, estou recebendo o Kinoshita na minha casa. Então, a gente fez uma adaptação para que ficasse Kino, Kura, né, porque as outras coisas que tem no Kura, que é o nosso izakaya, dá para viajar, que é os lanchinhos, é os yakitores, então isso está mais fácil. E, obviamente, que a gente consegue fazer um sashimi, um sushi, chegar na casa de vocês com uma qualidade e com uma boa experiência. Agora, Obviamente não como se tivesse lá no restaurante, né? Vocês têm no Kinoshita, aliás, é um número muito pequeno de restaurantes japoneses na cidade de São Paulo que tem isso. Vocês utilizam arroz japonês. Como é que 100%. é, como é que é isso aí na hora de viajar? Então, é 100% koshihikari, né, que é um arroz realmente japonês, que a gente traz, e é um arroz muito especial, que ele consegue, o amido dele é mais resistente, porém o cozimento dele tem que ser realmente de uma forma um pouco mais... não, antes de ele estar no ponto certo, a gente deixa ele ficar um pouco mais, né? Então isso deixa ele um pouquinho mais rígido, justamente para viajar. A gente conseguiu adaptar isso, porém só para sushi. Se vocês pedirem um temaki, nós não vamos fazer. A gente fez alguns testes, mas a alga realmente fica muito mole, fica muito, não dá para ser feito. A gente está vendo uma possibilidade de viajar a alga para você, o nori, né, para você fazer o temaki em atmosfera transformada, no vácuo, daí você faz na sua casa. Ué, e Então, acaba sendo experiência e também. uma experiência. Nós estamos fazendo uma adaptação com um filminho, com QR Code, sabe, para o chefe explicando como que você vai fazer, como você vai enrolar o nori, colocando o gari, colocando o arroz e colocando o peixe da sua preferência. A gente vai fazer um kitzinho, né? Vamos fazer uma forma de viajar isso, que você faça essa experiência para a família. Porque tá todo mundo em casa, né, Luiz? Então, eu acho que é uma forma da família estar integrada, de todo mundo estar colocando a mão na massa ali, no arroz e fazendo, e se divertindo e levando um pouco de alegria para o lar das pessoas. É literalmente uma coisa um pouco mais lúdica Mais do que lúdica. os outros estão acostumados a consumir, né? É brincar um pouco de sushi man, isso é bastante interessante. E a gente está pensando em duas formas, né, de já mandar já tipo um tartar já do peixe, ou não, mandar o peixe e a pessoa também fazer o tartar de acordo com a medida que ela achar mais própria. E a gente vai mandar o wasabi tudo à parte. Estamos criando isso, inclusive harmonizando com saquê, né? Estamos pensando aqui em como que a gente pode dar continuidade dessa continuidade da esperança, dessa experiência na casa dos nossos amigos e dos nossos clientes. E já que você falou em mão na massa, conta pra gente como é que foi a adaptação do Atmo. Do Atmo, a gente conseguiu fazer uma situação que eu imaginava, como que vai viajar uma pasta, né? Vai chegar lá fora do dente, a carne, a milanesa, a parmegiana, mas olha, tá indo muito bem, tá indo muito bem. Então, assim que a gente fez alguns kits agora para o Dia das Mães, né? O Jailson, junto com o chefe lá, estão criando aí uma experiência muito interessante para a família, para as mamães. E está indo muito bem, Jair. Está indo muito, muito especial. Os pratos, claro que a gente reduziu alguns pratos, a gente não conseguiu dar continuidade, mas outros que eu esperava que não ia conseguir chegar com uma boa experiência, está chegando, como, por exemplo, um carbonara, ou o próprio nosso nhoque, ou o nosso polvo, o bacalhau no forno Josper, está chegando muito bom. A gente conseguiu fiquei mais, né, muitos testes, né, a família, eu, meu irmão, minha cunhada, meus filhos, né, todo mundo aí fazendo aí degustações para ver como que era a melhor experiência para chegar na casa dos nossos amigos e dos nossos clientes. E Marcelo, como é que vocês estão preparando surpresa aí para o Dia das Mães? Conta pra gente, já que
a entrevista vai ser publicada antes dessa data tão importante. Ah, que bom. A gente fez um cardápio fechado, Aloysio, que vai ter uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Depois, se você quiser, eu até mando o link para você, daí você já coloca junto aí, se for possível, me ajuda, me dá esse apoio, que a gente está fazendo algumas opções, a gente vai ter desde as nossas pastas tradicionais, caseiras, como também algumas coisas que vai sair do forno, da grelha, do Josper, como o bacalhau, como os nossos próprios assados. Então, a gente tem 4, 5 tipos de variedades muito interessantes para as pessoas aproveitarem o domingo do Dia das Mães, Aloysio. Depois eu mando para você, se você conseguir linkar junto, vai ser interessante, ou à parte, eu agradeço esse seu apoio. E estamos fazendo só com o Átimo e com a Mercearia do Francês, que fica lá em Higienópolis, para atender também a região que é bastante dependente de uma opção dessa, e a gente tem uma tradição muito interessante lá na Mercearia do Francês, onde as pessoas já estão nos cobrando, né? Como aqui no Átimo também, a gente até realmente tomamos esse rumo, sabe, Luiz, em virtude da demanda dos nossos amigos, clientes, não, vocês têm que fazer. A própria Cris nos incentivou bastante, falou, vamos, Marcelo, vamos, não fica aí desanimado, não, vamos fazer alguma coisa, você vai ver que vai dar certo. Então, realmente nós estamos muito empolgados, eu agradeço bastante aí o incentivo da Cris e o seu também, Aloysio. Obrigado. Né? E para a gente terminar, Marcelo, conta para nós aqui o que você, nas suas conversas com os teus amigos que também fazem parte desse mercado dos restaurantes de alta gastronomia, como é que vocês acham que vai ser a retomada? Quando terminar o isolamento, não vai ser exatamente como era antes. Então, o que vocês estão imaginando? Luiz, é uma boa pergunta. E nós estamos, né, vários setores, mas eu confesso que o nosso setor está muito impactado. Né? Os nossos colegas que eu tenho conversado, os chefes, realmente estão muito preocupados como que vai ser a retomada, por mais que venha, vai ser muito lenta. Né? As pessoas estão não só... não é uma crise só física, mas é uma crise financeira e uma crise emocional também. As pessoas estão temerosas, as pessoas estão inseguras, as pessoas estão também, de alguma forma, impactadas financeiramente. Né? E tudo isso cabe nos nossos restaurantes, que são restaurantes de destino, não é restaurante de passagem. As pessoas normalmente vão nos nossos para comemorar, para ter uma confraternização, fazer um bom negócio ou mesmo uma boa reunião. E isso a gente não vê a curto prazo. Então, as pessoas realmente, a gente tem discutido muito isso, e uma previsão aí otimista é que a gente consiga ter aí um novembro, dezembro um pouco melhor, mas mesmo assim as nossas perspectivas é ter um movimento em torno de 50% a 60% do que nós tínhamos anteriormente. Então, a gente está tomando atitudes mais drásticas na questão de colaboradores, começando já, infelizmente, a demitir. Estamos revendo a questão mesmo do espaço num todo, né? Porque o espaço físico, nós vamos ter que rever como que vai ser a distribuição de mesas, né? Como paramentar os nossos colaboradores de uma forma que o cliente não se sinta entrando numa UTI, né? Pelo contrário, que ele se sinta seguro, mas que não esteja realmente num local que seja até um pouco deprimente. Né? Então, a gente está muito atento com isso, e temos discutido muito isso e vendo junto com os órgãos como que será essa retomada, Aloysio. Olha, Marcelo, conversando com algumas pessoas da área de entretenimento, ou mesmo também de mercados correlatos, que são de luxo também, eu percebo que existe uma grande expectativa num futuro próximo, quando acabar o isolamento, de duas questões. A primeira é a indulgência. As pessoas vão ter passado por um período tão forte assim de repressão dos seus desejos de hedonismo, e ao mesmo tempo as pessoas vão querer celebrar a vida. As pessoas vão se preocupar em botar os seus prazeres em campo.
Então, por mais que haja, eu acho que um grande receio por parte dos seus frequentadores de entrar num ambiente fechado, e vão existir também aqueles que vão querer celebrar a vida, como você estava falando, né? De procurar um momento de degustação, de confraternização. E eu acredito que vai ter um impacto evidente, mas, por outro lado, existe uma questão da contrapartida, são aquelas pessoas que vão se comportar talvez de uma maneira diferente. Então, nesse ponto, eu acho que você está no mercado que vai proporcionar essa indulgência, vai proporcionar esse hedonismo, esse prazer e essa confraternização. Luiz, eu tenho muita esperança que isso ocorra mesmo. Eu acho que é bem provável que muita gente, muita não, as pessoas estão com vontade mesmo, depois de todo esse período, voltar, né, a se encontrar, a ter realmente uma confraternização e superar tudo que nós estamos passando e ver de uma forma mais otimista para frente. A questão é, até a gente chegar nisso, Luiz, como que a gente se mantém vivo, né? Como que a gente consegue realmente superar essa diversidade e como que a gente vai entreter essas pessoas para trazer aos nossos negócios com esse entusiasmo. É esse o desafio, é isso que a gente está fazendo dentro do grupo, tenho discutido isso com o meu irmão, com os nossos colaboradores, de que forma que a gente pode trazer essa experiência muito mais bacana, muito mais feliz, muito mais enriquecedora, né, da superação. Então a gente está muito confiante, isso que tem nos animado, isso que tem nos deixado a gente aí com energia de buscar aí outras possibilidades para a gente receber esse público o mais breve possível. Porque enquanto isso não ocorre, enquanto todo mundo tem que ficar com a cabeça para fora d'água, o grande desafio vai ser justamente a inovação, pensar diferente, criar coisas novas que vão, de alguma maneira, trazer o interesse do teu consumidor, né, do teu cliente. Esse é o nosso desafio, é isso que a gente está tentando realmente ver diferente, olhar diferente, pensar diferente e fazer diferente, né? E confesso para você que a gente já não está mais com a cabeça fora d'água, a gente já está com o canudinho tentando pegar o oxigênio, Imagina. né? Realmente está muito impactante, mas nós não vamos fazer de tudo para superar isso, né? A gente tem aí um time que está muito envolvido, muito sensível e buscando soluções também. Hoje mesmo, conversando com o chefe do Kinoshita, nós estamos pensando em já ter alguns pratos, porque a gente imagina que a retomada vem agora no período que é mais complicado para a gastronomia japonesa, que é o inverno. Então a gente está já pensando nos pratos quentes, os sukiyakis, né? Fazer um sukiyaki de aguil, né? Fazer de Kobe beef, né? Fazer uns pratos que sejam realmente não só quentes, mas que sejam comemorativos, como no Japão, né? São pratos que as pessoas acabam confraternizando na mesa, né? Onde todo mundo senta para ter boas recordações, boas comemorações. Então a gente está muito o próprio Fábio, o chefe do Atmo, está também querendo criar aqueles assados mesmos, grandes, sabe, para as pessoas sentarem na mesa, né, uma pata de cabrito, sabe, coisas assim mais, né, uma perna de cabrito, umas coisas assim, um porquinho, sabe, está pensando em alternativas que dê aquela boa mesa, né, que dê aquela coisa gostosa da mama. Na mercearia do francês também, o chefe também está pensando em coisas assim, o cassoulet, né, pratos realmente com um belo confit de pato. Então a gente está muito atento para fazer aí uma retomada com com bastante novidades. Ou seja, tem um lado do comfort food também que é importante nesse momento que todo mundo. Fundamental, Luiz. Fundamental, porque as pessoas vão estar com esse desejo, né? Porque elas estão se alimentando muito dentro do lar, o convencional, né? Aquela coisa que a gente acaba fazendo dentro de casa e a gente até quer fazer alguma coisa diferente, mas às vezes a gente não tem os insumos, não tem a técnica e também não tem a experiência para executar isso, né? Então as pessoas vão estar realmente com o desejo de ir ao restaurante, mas comer coisas realmente que remetem a essa situação mais especial. Então a gente quer, assim, trazer para todos um motivo especial para retomar o restaurante, estarem felizes e estarem seguros que aquele investimento que eles estão fazendo para eles próprios, não só na questão financeira, mas na questão também de alegria,
de confraternização. Bom, eu conversei agora com o Marcelo Fernandes, do grupo MR, que... MF, desculpa. MR é o Money Report. MR é o Money Report. MF, que congrega os restaurantes Kinoshita, Atman, Hamburgueria Trad, o Izakaya Curá e Mercearia do Francês. Você tem também a empresa que fabrica os pães, não é? Temos sim, que é a Paneteria Timino, que de fato a gente está aí numa evolução muito bacana, onde tem aí o comprometimento muito forte da minha cunhada e do nosso chefe padeiro, Pedro, onde eles têm feito aí realmente uma receita muito especial dos pães, e a gente está conseguindo não só fornecer para o nosso grupo, mas para os nossos colegas, nossos amigos, para os nossos concorrentes, outros restaurantes, outras hamburguerias. Então a gente está conseguindo ter aí uma boa aceitação do nosso produto no mercado, Aloysio. Bom, Marcelo, muito obrigado pela tua entrevista e eu tenho certeza que essa é uma fase difícil, mas ela vai passar. Vai sim, Aloysio, vai sim. Obrigado, agradeço aí o carinho e a atenção de você estar proporcionando de eu fazer essa entrevista com você. Muito obrigado, um abraço a todos, um abraço especial para você e para a Cris, e dias melhores estão aí pela frente. Sem dúvida, vamos em frente. Bom, obrigado, Aloysio. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, um abraço.